furacão está a Flórida, minha gente. Furacão que passou por Cuba, devastou boa parte do solo cubano. Só não devastou mais porque o nível de classificação era 1. E ainda assim o estrago foi muito grande. Toda Cuba ficou sem energia, né, Joel? E a gente teve o registro de mortes também por lá. Agora imagine, quando o furacão saiu de Cuba e entrou no mar mesmo, em direção à Flórida, o Golfo da Flórida, ele foi ganhando corpo, ganhando velocidade, ganhando força. Agora está em um nível de classificação quase que máximo. O nível máximo de classificação para um furacão é de 5. Ele está de 4, passando para 5. Então imagine o momento em que o olho do furacão mesmo tocar o solo norte-americano. O André Coutinho está conosco, não está, Ana? Está conosco sim e vai nos trazer as últimas informações de tudo que ele vem acompanhando, né, Coutinho? Boa tarde para você. Preocupante, hein, André? Tudo bem, boa tarde. Muito preocupante, viu, Joel? Nesse momento o olho do furacão está muito próximo ali da região de Fort Myers, que fica no oeste da Flórida. Eu estou observando aqui com radares meteorológicos, não que eu seja um super especialista nisso, longe de mim, mas observando atentamente as informações que chegam diretamente da Flórida, esse furacão tem entre 600 e 700 quilômetros de diâmetro. Então, quando o olho do furacão atinge uma região, você pode traçar um raio aí de quase 700 quilômetros praticamente de destruição. Obviamente que a maior parte da destruição fica justamente no centro, no olho desse furacão. Como você bem disse, Joel, as autoridades americanas já dizem que o furacão tem potencial para atingir a categoria máxima, 5. Neste momento, ele está em 170 milhas por hora, que dá pouco mais ali de 270 quilômetros por hora. Ele passando de 300 quilômetros por hora, ele já vira um furacão de categoria 5. O que está acontecendo com relação ao turismo na Flórida neste momento? A maior preocupação é justamente com essa parte oeste da Flórida, onde ficam Fort Myers, Naples, também a cidade de Tampa, St. Pete, Clearwater, onde tem ali muito próximo um parque temático muito importante, que é o Busch Gardens. Aliás, todos os parques temáticos, não só ali dessa parte oeste, mas também da parte central, onde fica Orlando, estão fechados e devem ficar fechados pelo menos até amanhã. Aeroportos de Tampa, de Orlando, de Fort Lauderdale foram fechados. O aeroporto de Miami, na prática, na teoria continua aberto, mas na prática não está recebendo a maioria dos voos. Os voos, na maioria das partes, estão sendo cancelados para todos os destinos da Flórida, mas fechado mesmo está o aeroporto de Orlando, dentre os aeroportos mais procurados pelos brasileiros. Os brasileiros que têm viagem marcada para a Flórida, seja principalmente Orlando ou então Miami, Fort Lauderdale, devem entrar em contato com a companhia aérea, com o agente de viagens, para saber quando essa viagem vai ser possível de ser feita. Bom, e esse som que a gente está ouvindo aqui ao fundo, ó, não é uma chaleira. Isso aqui é uma câmera de rua, né? Uma câmera de segurança que está instalada no pier de Key West. E a gente está escutando aqui o barulho do vento. Nas câmeras que a gente tem usado aqui para observar também como é que está a situação na Flórida, Coutinho, a gente observa pouquíssimas pessoas passando pelas ruas, uma ou outra. Em uma delas apareceu um bando de gente maluca parando perto de um lugar onde o mar está batendo com muita violência contra um pier ali para tirar selfie, né? Não tem mais o que fazer, fica lá tirando selfie, correndo risco danado. Mas na maioria das imagens não tem ninguém, só isso aqui, ó. Serviço Nacional Norte-Americano... Coqueiro dobrando quase no chão do vento. O Serviço Nacional Meteorológico Norte-Americano trabalha com a possibilidade de esse ser um furacão sem precedentes. O mais intenso, ou seja, jamais visto na história dos Estados Unidos. Não à toa, 2,5 milhões de norte-americanos receberam recomendação para deixarem suas casas. Quase 2 milhões foram obrigados a deixar as suas residências. Ventos que podem chegar a 300 km por hora. Agora, impressionante isso que o André Coutinho diz pra gente. Um diâmetro de quase 700 quilômetros. Enorme, né? Impressionante, Ana. Se você pegar daqui até a divisa de São Paulo com Minas Gerais, estamos falando de 450 quilômetros. Olha só, é daqui a Uberaba. Daqui a Uberaba são 450 com 100 quilômetros. Nem daqui a Uberaba dá o diâmetro desse furacão. Nem o Rio São Paulo, é bem mais que isso. Olha que loucura, o André. É impressionante. Por isso,
o grau de preocupação dos norte-americanos nesse momento. E, infelizmente, nós ouvimos dizer, o próprio Barão me revelou, viu, Coutinho, que muitas pessoas não deixaram suas casas, estão nesse momento abrigadas. É aquele pagar para ver, né? É pagar para ver, e hoje em dia, né, Joel, tem aquela preocupação muito grande da pessoa querer, de repente, fazer uma imagem, viralizar na internet, sem se preocupar com a própria vida, né? Então, a gente observou agora há pouco, para quem está nos acompanhando na live, pessoas tirando selfies ali próximo a um pier, um deck, com ondas gigantescas. Então, tem que tomar muito cuidado, realmente. Muitos moradores da Flórida fizeram uma corrida a supermercados, a lojas de conveniência, produtos de higiene pessoal, produtos enlatados já estão em falta. Muitas dessas lojas, nos lugares que já receberam um alerta, estão fechadas, então é por isso que houve essa corrida realmente. As pessoas ou estão em abrigos, que são designados pelo governo da Flórida, ou então na própria residência, longe de janelas e também de vidros. As pessoas estão fazendo estoque de energia. Elas compraram aqueles que a gente chama de power bank, que são aqueles carregadores portáteis, estão enchendo de carregador portátil, porque duas situações que acontecem independentemente da força do furacão. A primeira delas é queda de energia, e aí sem hora para voltar, e alagamentos. E contra a queda de energia, para as pessoas terem ali um celular funcionando, elas estão fazendo estoque de energia elétrica também. E como você bem disse, o governador da Flórida, DeSantis, disse que esse furacão tem o potencial para ser o maior dos últimos 100 anos, ou seja, o maior da história dos Estados Unidos. Os parques temáticos não têm ainda a data para serem reabertos, a tendência é que seja na sexta-feira, e o furacão, o problema é que quando ele toca no solo, ele diminui um pouco a intensidade, isso é o normal do furacão, diminuir a intensidade, mas quando ele toca o solo, ele caminha de forma muito mais lenta. Então, o potencial devastador dele acaba sendo maior, mesmo diminuindo a intensidade. E quando que está previsto para isso acontecer, para o furacão de fato chegar aí ao continente? Já nos próximos minutos, Ana. Eu estou aqui com exatamente um dos radares meteorológicos. Ele está ali muito próximo de Fort Myers, que fica na parte oeste da Flórida, mas bem pertinho mesmo. A previsão é que ele tocasse realmente no meio da tarde de hoje na Flórida. Agora na Flórida, 1h29 da tarde, eles estavam dizendo que era entre 2 e 3 horas da tarde. Então já está muito próximo de tocar o solo. E todos esperam que quando ele tocar o solo, ele realmente diminua a força, porque até agora há pouco já havia o risco, como eu falei agora há pouco, de ele passar de 4 para a categoria 5. Pois mas até diminuir, Coutinho, ele vai arrebentando tudo. Vai. Porque o que diminui a velocidade é o atrito com o impacto, né? O próprio chão, né? Mas esse atrito, as coisas vão se desfazendo ali, ele vai arrebentando tudo. É uma diminuição de velocidade e intensidade a um alto custo, né? Imagine só o que pode acontecer, André. Joel, eu estava ouvindo uma entrevista aqui no canal Band News TV, do Grupo Bandeirantes, de um meteorologista, e ele disse o seguinte, ele fez uma alusão que é assustadora. Ele falou, sabe aqui no Brasil, quando a gente tem aquela pancada de chuva de verão, que é assustadora e que dura 15, 20, no mais tardar meia hora, aquela chuva que tem potencial de alagamento, ele disse, imagina essa chuva caindo por quase 2 dias. Nossa senhora, direto. Esse é o impacto, boa definição. Vocês viram a previsão de água acumulada? 700 milímetros de água nesse furacão aí, nessas regiões que serão afetadas. É mais do que o dobro da mais forte que a gente já acompanhou por aqui. O André, imagine, 700 quilômetros de diâmetro, é a distância da cidade de Santos, onde temos uma audiência muito grande, aí sim até Uberlândia. Imagine, Santos, você corta o estado inteiro de São Paulo, entra em Minas Gerais, vai até Uberlândia. São quase 700 quilômetros. Esse é o diâmetro do furacão Ian. Só para vocês terem uma ideia. Meu Deus do céu, um parâmetro, né, para você poder imaginar o tamanho dessa formação maluca, repito, sem precedentes. André, qualquer novidade avise a gente, tá, meu amigo? Muito obrigado. Valeu, sempre à disposição. Bom programa para vocês. Valeu, Coutinho, até mais.